Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paz de Deus, um excelente dia para você. Na verdade, passou de meio-dia, pessoal. Saindo atrasado aqui. Paz de Deus, tá? Tô sendo atrasado, tô indo entregar meus folhetos, né? Meus panfletagens. Que desde a semana passada ali ensaiando para entregar e não faço. Olha para isso. Cara, entrou na minha frente ali, dois caras atravessando. Na hora que eu embalei pra ir que o farol tava aberto, o cara entrou na minha frente. Mas é isso aí, pessoal. Vou entregar esses folhetos ali, tentar ser ligeiro. Essa semana eu vou entregar bastante, sabe? Semana eu vou para várias regiões fazer entrega de folheto. Eu tô com muito folheto ainda, sabe? Muito folheto, eu preciso acabar, porque o número que eu tô utilizando, né, o WhatsApp, tudo, ele vai mudar esses números aí. Na verdade, já tô até no site novo, tudo já tá com outro número. Eu tô colocando outro número já. Mas como eu tenho material, eu tenho muito material, eu tenho material virtual, muita coisa que depois eu vou ter que alterar tudo. Vou ter que refazer, né? Mesmo material virtual, vídeos animados, muita coisa que eu tenho, tudo com... Mas eu vou alterar. Acho que eu tô pagando muito caro e não compensa, entendeu? Pagando quase R$ 300 de telefone fixo, né, da empresa. Não compensa, não vale a pena. Então eu vou mudar, né? O telefone, já tem os telefones, né, os celulares, né? Vou mudar e fazer diferente. Bom, pessoal, vai começar a ficar quente aqui, ó. Vai começar o vídeo ficar ruim, né? Esquenta demais aqui no painel do celular. Tá bastante calor hoje. Mas é isso daí, pessoal. Vamos aí pra nossa correria, né? Nossa correria do dia a dia. O mundo cheio de problemas, as vidas das pessoas cheias de problemas, né? Cheio de dificuldades. Geral, né? Geral. Mas Deus conhece tudo, né? Deus sabe de tudo. Deus está no controle da vida de todo mundo. Para uns vai ser de um jeito, para outros será de outro jeito. Mas a verdade é que Deus vai nos ajudando, vai cuidando, vai abençoando. Tudo é um processo, tudo é um aprendizado, né? E isso tudo nós vamos, principalmente aqueles que estão buscando um caminho de espiritualidade, uma vivência espiritual, principalmente esses, né? Ele vai se evoluindo, né, nessa espiritualidade, vai crescendo, é um caminho que Deus utiliza para poder fazer-nos crescer, né? Evoluir espiritualmente. É assim que eu vejo. Nada é fácil nessa terra. Tudo nessa terra é muito difícil. Estamos
Mas eu quero, eu acredito muito, né? Que eu quero acreditar, eu acredito. Eu acredito que, ó, 36 graus, eu acredito que nós vamos, o povo de Deus, naqueles que realmente estão buscando essa evolução espiritual, nós vamos ver muitos feitos aí, né? Muitas maravilhas vão acontecer. Eu acredito muito nisso, sabe? Deus vai... aqui não dá, o meu óculos foi para lá embaixo. Aqui tem radar, sabe? Passar no amarelo ali, dependendo, pega vermelho. Aí ferrou, né? Então, eu acredito que Deus vai ser esse processo todo que nós estamos vivendo será um trampolim, assim, né? Um trampolim, assim, para uma grande... para grandes transformações espirituais na vida de muitos, né? Então agora, todo o processo, né? Eu acho que não volta mais atrás, sabe, pessoal? Acho que o mundo, do jeito que vai aí, é daí para pior. Haverá dias que os homens falam assim: não, nós vamos negociar, nós vamos fazer a paz. Vai ter dias que vai ter paz, vai ter dias que vai amenizar, mas voltar, retroceder o que era aquela grande paz, não vai acontecer. Vai acontecer lá na frente, já numa nova era, num novo sistema. Não nesse sistema que está sendo construído aí. Muito difícil, né? Mas a gente só quer engrandecer o nome de Deus. Porque em tudo Deus está nos ajudando, né? Tudo, sabe? Eu acredito que tem coisas novas vindo aí, coisas boas. Na vida de muitos, sabe? De muitos. E como eu disse, principalmente na vida daqueles que enxergam, sabe? Que querem viver uma vida espiritual. O assunto é espiritual, entendeu? A evolução agora é espiritual. Temos que sair dessa zona de conforto. Quando eu fui no culto, acho que o irmão estava falando um pouco disso aí também. Muito bom, hein? Mas é muito bom o culto. Explicação. Muito bom. Muito boa a explicação. E é por desses motivos assim que eu mais gosto ali de congregar ali. Tava conversando antes, cheguei bem cedo ontem lá na igreja. Bem cedo mesmo, tava até. As luzes nem estavam ligadas ainda, né, da igreja, né? Cheguei cedo, aí foi bom, fiquei conversando com um irmão lá, um senhor de idade lá, velho de caminho. Conversamos bastante das coisas de Deus, sabe? Muito bom mesmo. Tudo isso serve como sinais, direção de Deus, né? Testemunho do irmão. Muito bom, muito bonito. Contei alguma coisa minha também. Foi muito bom, sabe? E eu gosto daquele ambiente, daquele lugar. Que nem ele é de outro local, né? Ele é lá onde o irmão Salvador no Sião, é o Água Rasa, né? Tá lá praticamente o mesmo tempo que eu.
Ele sempre congregou ali, né? Mas aí começou a fazer comum ali, já assim, mais ou menos no mesmo tempo, o mesmo período que eu. E foi muito bom a conversa, assim, eu gostei demais. É aquilo que eu falei em outro vídeo meu, sabe? A partir de agora, é você, Deus vai colocar pessoas assim, as pessoas vão atrás, né? Na verdade, de quem possa te passar mais conhecimento. Que aquele conhecimento ele pode te ajudar, né? Seja uma alavanca para te ajudar nas coisas espirituais. E a gente conhecer, a gente pegar uma palavra bem explicada, tudo isso contribui como uma alavanca ali, como um impulsionamento da nossa vida espiritual. Deus vai colocar essas pessoas, poder, glória, essas coisas, né? Como Jesus falou, que alguns sinais estariam conosco, né? Sinais expulsar os demônios. O Senhor falou que iríamos impor a mão, ia curar, né? Daria esses sinais, esse poder para aqueles que vivem com o Senhor. Isso daí já é algo para mim, no meu entendimento, é algo que a gente não vai poder estar muito manchado não, sabe? Manchado, sabe? Com pensamentos, interesses, sabe? Se a gente estiver com interesses em relação ao povo, em relação à instituição, em relação a... Se tiver interesses acima do amor, se tiver interesses, Deus, eu acho que esses poderes, né, que Deus concede, né, não é que vai conceder, Deus concede, né, de expulsar demônio, de curar, sabe? O Senhor falou que iria nos dar esses poderes, eles eu acredito que nós não recebemos não, sabe? Só se for por Deus mesmo, né? Se Deus quiser dar, quem é nós para impedir Deus de dar alguma coisa? Mas isso daí nós vamos ver naqueles que cuidam, aqueles que realmente estão comprometidos, né, com Deus, né? Com Deus, não com instituição, não com interesses materiais, né? Não vai ter. Acho que isso aí não vai ter, não. Então, pessoal, eu vejo que das coisas boas, né? No meio desse caos todo que a gente está vendo, muitas coisas boas vão acontecer. Vai, muita coisa boa vai acontecer. Eu tô aqui na minha pegada aqui, buscando em Deus, sabe? Ele possa nos ajudar, me ajudar. Eu vejo assim, eu já falei também em alguns vídeos, sabe? Falei vários vídeos aí. Ixi, deve ter muitos vídeos meus aí, né? Eu acho que infelizmente a gente vê nas igrejas, né? Que às vezes busco muito ficar apontando o erro das pessoas, né? Assim, quando você prega para uma multidão, ontem mesmo, ontem foi um culto bom, foi um culto bom demais, palavra maravilhosa, aquela palavra, explicação maravilhosa, né? E uma reflexão, né? Para que todos nós possamos refletir sobre aquilo que estava sendo dito ali. Só que já aconteceu, né? Foi, na verdade, um chicote, né? Mas já aconteceu muitas vezes da palavra ter direção certa. É para você. Pra você, tipo chicote em determinada pessoa. Eu acho isso errado demais. Eu acho isso muito errado. Acho que é um tipo de procedimento assim que jamais deveria ter na igreja, sabe?
você ficar chicoteando uma pessoa, ficar ali, sabe, querendo, eu vou doutrinar aquela pessoa. Que doutrinar o quê, pô? Que doutrinar? Oh, meu Deus do céu, motoqueiro. Finge que vai pra lá e vem pra cá. Eu vou doutrinar aquela pessoa, não. Ninguém tem que doutrinar ninguém. Deixa eu passar aqui. Nós não temos que doutrinar ninguém. Nós temos que, sabe, se é alguma coisa específica com uma pessoa, você tem que tratar específico com aquela pessoa. Tem que ter um tratamento bem específico. Vai lá pessoalmente, conversa, né? Leva um ensinamento. E é assim, coisa do tipo, sabe? Trata diretamente com aquela pessoa. Vou deixar meu carro aqui, pessoal. Até porque aqui tem uma sombra aqui, ó. Uma vilinha aqui, ó. Acho tão bonito isso aqui, tão bonito. Vilinha, adoro vila, sabe? Vila de casa, acho bonito demais isso daí. Até viatura da polícia eu vejo aqui. Olha que coisa mais linda isso aqui. Eu tenho um desejo assim de morar, sabe? Sempre tive, sabe? De morar assim numa vilinha, assim, igual essa daqui. Aberta, assim. Aqui é aberta, né? Eu acho bonito também aberto, sabe? Acho maravilhoso isso. Tá meio cheio de carro, sabe? Um pouquinho mais. Aqui tem as árvores aqui, não. Os galhos vêm pra fora, sabe? Galho, tronco já vem pra fora. Então tem que saber mexer aqui, porque senão. Então, pessoal, eu acho que tem que tratar diretamente com a pessoa, sabe? Ensinamento. E eu acho que não é nem às vezes tratar, que aí acaba virando constrangimento, acaba talvez virando outra coisa também. Eu acho que não é nem tratar. Eu acho que em todas as pessoas a gente tem que olhar para as pessoas e procurar detectar qual é o problema, sabe? Se alguma pessoa se você acha que aquela pessoa tem algum problema, procura ver direitinho, né? O problema. Eu já dei muitos exemplos aqui. Às vezes um camarada, vamos supor, pô, aquele camarada ali, ele vive na porta de boteco. Exemplo, né? Pô, meu, como é que eu vou tirar aquele cara da porta do boteco? Às vezes ele gosta de beber, né? Então, tem muita gente que vai na porta do boteco, mas não é nem beber exatamente, gosta de estar na companhia daquelas pessoas, né? Já vi muito isso aí. É a companhia. Acaba bebendo, mas não é nem beber, não tem nenhum vício se você ser bêbado, é cachaceiro. Não, né? Às vezes nem é. Entendeu? Então ele não vai, às vezes ele não vai parar de beber automaticamente, entendeu? Mas se você pega aquela pessoa e começa a trazer aquela pessoa, conduzir aquela vida, a vida daquela pessoa para um outro caminho, né? O tempo livre, o tempo que aquela pessoa, por exemplo, que olha os horários que aquela pessoa vai pro boteco, olha, tal hora tá ali. E se eu buscar juntar povo e começar, olha, tá, aquelas horas ele não vai pro boteco mais. Ele vai estar numa outra atividade boa, ele vai achar bom aquela atividade. Ele vai achar bom. Porque ali ele tá descontraindo, né, na porta do boteco, do jeito dele. Ele tá lá descontraindo, tá não sei o que, e se você leva para uma outra atividade. Então eu acho que é esse o caminho das pessoas, sabe? Você procurar detectar qual é o problema da pessoa e buscar trazer solução para aquele problema. A solução para aquele problema, entendeu? Esse é o que nós devemos fazer. E não ficar ferindo aquela pessoa. Outra coisa que eu falei, nem todo problema que as pessoas têm se consegue resolver sem auxílio. E aí o auxílio, o que é? O auxílio é Deus. Mas tem gente que interpreta Deus, não, ele do céu assim, ele vai fazer uma mágica. É bem assim as pessoas. Uma mágica e vai, ó, a partir de hoje você não tem. Deus tem poder para isso? Tem. Mas não é isso que Deus quer, sabe?
A partir de hoje, se você tem um problema, você não vai ter mais. Não tem mais. Às vezes não consegue. Às vezes o problema da pessoa, ele precisa de intervenção. Né? Precisa de intervenção. Precisa de ajuda. Tá? Precisa de ajuda. Muitos pensam que não precisa. Não, às vezes precisa de ajuda. A ajuda, às vezes, é silenciosa. São ações, né? Que indiretamente você está inibindo, né? Outros tipos de ações que levam para o lado ruim ou reações que levam para o lado ruim. Então você tem que ter ação, você tem que agir contra, né? Fazer com que aquela pessoa lute contra o seu problema de uma forma que possa efetivamente dar certo. E é isso que às vezes as pessoas, eu vejo assim que os irmãos da igreja acham que não, que é uma intervenção divina, que pode acontecer, mas é muito mais difícil assim, né? Porque Deus, por que eu acho que é difícil? Porque ele quer ver, né, a integração nossa, irmãos e irmãs, um trabalhando, né, para o bem do outro irmão, sabe? É isso que Deus quer. Deus não quer saber de que nós fiquemos esperando ontem, que nem o irmão ontem falou, né? Tava escutando o irmão, né? Um senhor de idade, 73 anos, eu acho. Falando, conversando, falando coisas maravilhosas, viu? Maravilhosas, da paz de Deus, né? E ele falando assim, muitas das vezes, passando por um processo também, parece, né? Ele não falou, não detalhou, não. Mas disse que ele está passando por um processo assim, praticamente. Rapidamente ele falou, eu entendi ele, né? E, irmão, às vezes nós precisamos a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Às vezes a gente fica achando que tudo vem da mão de Deus, né? Não, nós temos que fazer a nossa parte. Eu sempre falei isso aqui também. Eu acredito muito nisso. Nós temos que fazer a nossa parte. Veja, por exemplo, estou aqui, ó. Eu divulgo o meu trabalho na internet, a minha atividade na internet, eu divulgo lá. Mas eu divulgo também nos folhetos. Tem cartão aqui, eu peguei. Tô até com uma caixa aqui de cartão também. Aqui, ó. Eu tenho várias caixas dessa lá lotadas. Já caiu aqui, ó. Lotado de cartão, né? Então eu divulgo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que divulgar o seu trabalho, né? Porque você acha que Deus vai pegar e vai colocar no coração de uma pessoa lá, olha, eu vou. Deus me mostrou aqui. Nem todo mundo, ser humano, infelizmente, são tão poucos. São tão poucas as pessoas que recebem revelação de Deus a respeito de socorrer uma pessoa, de cuidar de uma pessoa, de fazer. Isso aqui é socorrer. Às vezes vai vir um servicinho de pouquinho dinheiro, tudo bem, mas Deus está cuidando, né? De pouquinho vem um pouquinho, depois vem mais um pouquinho, depois vem mais outro pouquinho, né? E assim nós vamos pagando nossas contas, não é? Então, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha parte, ué. Eu tenho que vir, eu tenho que divulgar. Entendeu? Eu tô dando esse exemplo, né? Mas eu tô falando em tudo, em tudo. O camarada vende o bolo, ele tem que. Eu já falei isso muitas vezes. Né? Ele tem que ir lá e fazer a parte dele. E assim, alguém vai ver um folheto lá do bolo, ou o meu aqui no meu caso, que vai ver. E às vezes aí é onde Deus vai trabalhar o coração, porque o coração das pessoas, o coração de todo ser vivente, homem e mulher, né? Está na mão de Deus, até dos bichos. Está na mão de Deus. Às vezes aquela pessoa olha assim, poxa, eu tô precisando disso aqui. E às vezes nem dorme mais, pensando no assunto. Nem dorme. E às vezes, ontem Deus colocou um negócio no meu coração. Foi ontem. Né?
Porque eu recebi profecia, e eu tenho visto isso daí agora, direto. Onde eu entro, tá falando a mesma coisa. Eu vejo muitas coisas da parte de Deus, né? Nas coisas, nos vídeos e tudo mais. Agora só fala nisso. Eu tinha recebido duas pessoas, duas servas de Deus que conversam comigo, falou isso pra mim. E tá falando as mesmas coisas por aí. E eu não pesquisei, não fiz nada. São aleatórios agora. Não vou falar o que é, não. Né? E eu peguei e falei assim, mas eu não tenho nenhuma condição disso acontecer nesse momento. Né? Aquisição é uma transformação. E até embora, parece. É uma mudança radical. Né? E falei, não, eu não tenho nenhuma condição que isso aconteça. As irmãs falaram comigo, né? E eu falei, não tenho condição de adquirir nada agora, de fazer alguma coisa. Eu não tenho nenhuma condição disso. Mas a minha condição é Deus. Se é de Deus, as irmãs em si não falou que eu ia adquirir. Falou que ia acontecer uma parte, né? Os vídeos que eu tenho visto que tá falando de adquirir, de alguma coisa, a gente não sabe, né? A gente tem que ver o mover do Espírito Santo, interpretar para ver se é o Espírito Santo falando conosco. Então, nada que chega, já falei várias vezes também. Se uma pessoa bater aqui no meu ouvido do meu carro, bateu porque Deus permitiu. Se Deus não permitir, não chega nem 10 metros do meu carro. Não chega, não chega. Entendeu? Tudo que acontece na vida da gente tem que ter uma permissão de Deus. Então, às vezes, até um vídeo que a gente vê, só vai ver se for permissão de Deus. Às vezes é um vídeo de 100 anos atrás, mas o Espírito Santo levou ele para hoje. É igual você não vê os vídeos, palavra de Deus, que tem muitos irmãos que falam assim, não, tem que escutar a palavra quentinha, né? Para você tem que estar lá presente. Às vezes não. Às vezes uma palavra lá de trás, num momento oportuno por Deus, ela vai chegar no teu ouvido e você vai escutar o Espírito Santo querendo te falar alguma coisa, querendo te abençoar, querendo profetizar, querendo alguma coisa na tua vida. Agora, tudo isso precisa de discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Não é, eu vou escutar um vídeo ali porque ele vai me falar. Não. Se você procurar um vídeo que ele quer para te falar isso daí, você vai achar. Ó. Você tem que discernir se isso tem a ver com o que realmente Deus quer para você. Se Deus quiser para você, nada vai impedir. Vai acontecer. Entendeu? Não vai ser daqui a 10 anos, porque pode ser que tenha... Eu até creio assim, né? Que tem profecias que é para daqui a 10 anos. Mas eu já expliquei isso também. Mas vamos supor, eu tenho que... um exemplo. Eu não tenho que... Né? Não, inclusive eu tenho que pagar a luz mesmo. Né? Graças a Deus estou com valor lá para pagar. Né? Mas um exemplo. Vamos supor que eu não tenho dinheiro para pagar a luz lá. Estou devendo a luz. E vai cortar amanhã a minha luz. Né? Um exemplo. Né? E... chega uma profecia aqui, agora, seja aqui na rua, seja dentro da igreja, seja onde for. E fala, não, olha, você está precisando de um recurso para pagar uma conta que vai vencer amanhã, hoje Deus vai te entregar. Opa, peraí. Então, beleza. Vou esperar o dia todinho, vou fazer a minha parte, né? Minha parte, eu vou buscar meus clientes, né? Vou buscar os meus clientes ali, vou entregar meus folhetinhos, fazer lá na internet. Hoje tem que aparecer um cliente. Ou amanhã, no mais tardar amanhã, tem que aparecer um cliente, não é assim? Senão, não é de Deus. Não é. Que Deus confuseiro é esse? Não é. Então, e tem muita gente que se revolta com Deus por causa disso. Né? Falta de maturidade, falta de experiências com as coisas de Deus, falta de um crescimento espiritual, né? Porque o homem tá aí, tá cheio de homens e mulheres aí na terra, doidinho, às vezes até com a boa intenção de servir a Deus e tudo mais, mas falando bobagem, falando aquilo que Deus não mandou, né? Então, e às vezes fica até ofendido quando a gente fala algumas coisas aqui, fica ofendido, mas presta atenção no que eles falam.
Presta atenção. Então, tem coisas que é para hoje. Tem coisas que é para hoje. Né? Tem coisas que realmente é para o futuro. Tem coisas que é para o futuro. Vamos supor, há uma profecia que você... Agora a profecia para mim ela tem que vir junto com sinais, né? Com sinais, através das nossas buscas. Mas vamos supor, tem um modo de... Um exemplo agora, modo de aluguel, tal. Tem um desejo de ter a minha casa própria. Um exemplo, né? Hoje, pra falar a verdade, eu não tenho nem, sabe, mais esse... Eu quero ter uma casa própria. Eu acho que eu nem sou mais... Não penso. Eu tenho casa própria, né? Na verdade, eu tenho. Né? Mas minha linha de raciocínio... Eu tenho casa própria, mas moro numa casa de aluguel. Né? Então, mas... vamos supor assim... Falar assim, eu quero comprar a casa onde eu moro. Eu já pensei nisso, lógico. Falar que eu não pensei, mentira. Há momentos que a gente fala assim, acho que eu vou ver se eu compro isso daqui. Né? Mas hoje, eu, pra falar a verdade, eu não tenho mais não penso mais não penso dessa forma mais. Né? Eu acho que eu vejo tudo com muita ilusão, dependendo da forma que nós pensamos, sabe? Agora, há situações que realmente pode melhorar a vida da pessoa. Né? Poxa, eu quero uma casa... Você está lá pagando aluguel e de repente tem uma casa própria, você não vai mais pagar aluguel, de repente pode ser algo maravilhoso. Agora, eu entrar numa dívida de não sei quantos anos, qual a diferença que vai ter? Pagar aluguel e a casa própria? Nenhuma diferença. Né? Eu, por exemplo, se o dinheiro acaba aí na frente, eu tô lá pagando aluguel. Acaba, eu vou lá, alugo em outro lugar, ali, uma casa menor, tal. E tá tudo certo. Agora, se eu tô lá, eu financiei uma casa e o dinheiro acaba, não, eu vou perder ela. Vou ter que... Aquele sonho foi interceptado. Acabou. Entendeu? Então, eu penso assim, gente. Não sei se as pessoas pensam igual eu, mas é desse jeito que eu penso. E a gente tem que... Tenho muito esse desejo de que eu preciso adquirir alguma coisa. Não tem mais isso. Não. Tô igual o irmão Hélio. Você não tem mais... Ainda tem alguma coisa, né? Mas não tem muita mais vaidade, sabe? Tem muita gente que ainda vive nessa vaidade. Eu quero... Não, se eu, por exemplo, eu tô ali pagando aluguel. Eu tenho minha casa própria, mas por questão de local, de tudo, mas eu tô numa casa de aluguel. Né? Por questões de local. E se uma obra acontecesse de eu não pagar mais o aluguel, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas a casa precisaria ser minha? Não, exatamente. Né? Agora, lógico, se você tem a casa, já é mais garantido que você não vai pagar, porque você não pode confiar em homem, né? De repente alguém pode chegar e você não vai pagar mais aluguel aqui, ó. Eu pago para você. Mas ele é homem. Ele é homem. Amanhã dá uma dor de barriga nele e acabou. Acabou. Ele vai ter que pagar o aluguel. Eu vou ter que começar a pagar. Porque ele falou do coração dele. Né? Ele foi bom. Né? Olha, eu vou pagar o aluguel para você. Um exemplo, né? Ou o dono da casa. Não, você não precisa pagar mais o aluguel para mim. Falou do coração dele. Mas amanhã dá uma dor de barriga, meu amigo. Tudo muda. Acabou. É homem, né? O homem, ele é limitado. Entendeu? Ele é limitado. Eu mesmo. Posso falar assim, olha, eu vou fazer tal coisa. E não consegui fazer. Né? Então, eu penso dessa forma. Eu nem sei como é que eu cheguei nesse assunto, que eu estava falando tantas outras coisas aqui. E cheguei nesse assunto. Né? Mas é isso daí. Mas eu acho que a vida das pessoas é isso daí. As pessoas têm que procurar ajudar as pessoas. E às vezes é tão simples, ajudas tão simples, às vezes você muda a vida de uma pessoa. Você transforma a vida das pessoas. Coisas simples. Às vezes não está nem muito envolvido com valores, com nada. São coisas simples. Simples. Né? Principalmente quando é coisa simples que realmente muda. Você vê que tem muita gente que às vezes consegue um bom amigo, uma boa companhia,
E pessoas que viviam toda vida desregrada e às vezes está numa vida toda arrumadinha. Simples, mas arrumadinha. Por quê? Porque mudou as pessoas com quem se relaciona, né? São coisas assim, sabe? Situações que realmente você vai ter que ir lá fazer um movimento, né? E às vezes vai ter que usar dinheiro. Eu vou dar como exemplo aqui, família de irmãos, né? Batizou, né? Recente, ano passado, mas já está congregando há anos já, né? E foi embora. Eles passou por um processo difícil, muito difícil, muito difícil. O processo deles, irmãos de verdade, aqueles, viu? O povo de Deus de verdade. Processo muito difícil e acabou que ia voltando lá para a cidade de origem da irmã, né? Lá em Minas Gerais. Chegou lá, uma casa de herança junto com outros irmãos, mas a casa estava vazia, mas estava precisando de reforma, não sei o quê. Foi para lá, os irmãos lá, foi lá, se juntou e reformou a casa. Reformou a casa. Acho que botou todo mundo, foi lá e botou um tiquinho de dinheiro, né? Deve ter vindo dinheiro até de fora, talvez, né? Porque a cidade é pequena. E reformou a casa, foi lá não sei quantos dias lá, mexendo na reforma. E os irmãos estão lá felizes, cheio de alegria. Eu tenho vontade de ir lá. Deus vai preparar, eu vou lá, né? Vou lá na casa deles lá, né? E é que é longinho, né? Dá mais de 1000 quilômetros para lá, entendeu? Então só a ida, né? Então, mas eu vou lá. Então são coisas assim, sabe? Que Deus às vezes precisa botar a mão, às vezes não, entendeu? Às vezes não é, às vezes é pouca coisa resolve, né? E é isso daí, pessoal. Então acho que tem coisas que é mais ação do que palavras. Palavras às vezes não vai resolver nada, às vezes a palavra fica cobrando, né? Como eu disse, né? Às vezes fica cobrando da pessoa, que a pessoa tome uma atitude assim, às vezes a pessoa não tem condição. Às vezes não tem condição, às vezes aquilo está relacionado a outras medidas que precisam ser tomadas. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Isso na vida de muita gente, na minha até às vezes também. Eu nem sei. Algumas coisas minhas fraquezas, meus erros, eu nem sei exatamente. Mas às vezes eu percebo que o caminho não é você. Não está em você. Está em Deus. Deus mobiliza corações. Foi aí que eu cheguei, né? Deus entregar os folhetos, às vezes Deus mexe no coração de um, no coração de outro. Quando você vê, você passou o mês, né? Pagou suas continhas, tudo bonitinho. Na minha vida, para falar a verdade, tem sido assim, sabe? Tem sido desse jeito. Então é isso daí. Eu penso dessa forma. Eu acho que é assim que Deus opera, né? E é isso aí. Eu vou entregar meus folhetos aí.